Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí à Prosa com o Betagli. Não se esqueçam de se inscrever no canal quando você assiste aqui o nosso vídeo, a nossa prosa, e deixe lá o sininho da notificação acionado, porque assim você recebe novas orientações para novos vídeos. Nós vamos conversar hoje sobre as grandes do e-commerce passarão a ser as grandes da logística? Olha que tema fantástico que nós estamos trazendo aqui. O comércio eletrônico está evoluindo em um ritmo rápido, em grande parte graças a uma empresa chamada Amazon. Explico por quê. Há 10 anos, uma entrega de 2 horas via drone teria sido apenas uma cena de desenho animado lá nos Jetsons. Quem não se lembra dos Jetsons? Hoje, os compradores estão cada vez mais comprando online, transformando as nossas vidas e a logística. Mas cá entre nós, a Amazon, que acabou influenciando grandes corporações, grandes empresas, inclusive aqui no Brasil, não fez isso em um dia. Foram anos de investimentos, de desbravamento no mundo da logística, e hoje fica, então, a questão: a Amazon é uma empresa de comércio eletrônico ou a Amazon é uma empresa de logística? Ou os dois? E como está o Brasil neste quesito, nesse aspecto? Para refletir comigo sobre esse assunto, eu vou chamar aqui, eu terei o privilégio de prosear com o amigo Hélio Meirim, que é uma referência no mundo da logística. Grande Hélio, que legal, meu amigo, que orgulho, que honra tê-lo aqui participando da Prosa com Betaglia. Tenho profunda admiração pelo seu trabalho, Hélio, e sigo aí pelas redes sociais, principalmente lá pelo LinkedIn, os seus artigos. Gosto muito de lê-los. Fantástico. Seja bem-vindo, Hélio. Oi, Paulo, é um prazer te reencontrar, né? Faz tempo aí que a gente não tinha o prazer aí de bater esse papo, né? De prosear e fiquei muito contente aí com o convite, né? E tenho certeza que a gente vai ter uma boa prosa aí sobre esse assunto que tanto eu quanto vocês gostamos tanto, que é a questão da logística aí. Maravilha, Hélio. Você que está aí no Rio de Janeiro, né? Hélio, vamos desbravar um pouquinho esse contexto do comércio eletrônico, a sua importância, encaixando a logística dentro desse tema, né? E olhar a perspectiva de crescimento, de expansão, pela ótica de consumo, né? E como que é que nós evoluímos, caminhamos com a logística que tem sido tão importante nas nossas vidas, né, Hélio? Acho que o aspecto importante disso tudo, né, Paulo, é que com o avanço aí do comércio eletrônico e muito também em função aí da pandemia, que infelizmente aí está assolando o mundo, né, a gente está tendo a oportunidade aí de ver a importância que a logística tem na parte estratégica dos negócios, né? Então, meio que eu costumo dizer que a pandemia é como se fosse aquele botãozinho lá de fast forward, que deu uma acelerada nas coisas e que teve muita organização que pensava em se digitalizar de alguma forma, e aí com o advento aí da pandemia, ela buscou acelerar isso, e a logística é a grande área aí que possibilita dar suporte a isso. Eu costumo dizer que não adianta a organização apenas ter um site bacana, fotos bonitas de produtos, preços interessantes, né? Se não tiver toda a parte lá do processo logístico bem alinhado, bem azeitado, que, como a gente sabe, a experiência do consumidor, ela começa lá quando compra, mas ela só termina quando recebe. E aí quem cuida desse caminho aí é o pessoal de logística. Então, tem esse aspecto aí muito positivo aí de o crescimento da informação sobre a importância da logística. Para mim, para você, ela sempre foi importante, mas agora ela passa a ser um pouco mais notada aí. Hélio, bacana, fantástica essa sua introdução, colocando aí a importância do comércio eletrônico. Eu acabei vendo, Hélio, lá no LinkedIn principalmente, um artigo, ou melhor dizendo, uma reflexão que você lançou
e foi muito bacana a perspectiva que você colocou, onde você escreve ou descreve a situação atual do comércio eletrônico, a sua evolução, e, ao mesmo tempo, mencionando algumas empresas grandes, como a Amazon, como Magazine Luiza, Submarino e algumas outras, dizendo categoricamente, ou seja, partindo mais por uma perspectiva da reflexão, de que essas empresas de comércio eletrônico, elas serão aquelas empresas logísticas do futuro, porque há uma dependência muito forte. E aí que eu queria trazer, aliás, esse tema para mim foi fantástico, eu fiquei admirado com a forma como você colocou, né, a perspectiva que você olhou, e eu gostaria que você comentasse exatamente essa perspectiva, o Hélio. Então, o que eu acabei percebendo e foi o intuito dessa reflexão, né? É que os grandes players do comércio eletrônico, eles começaram a crescer bastante, né? E aí eles identificaram rapidamente de que a entrega, né, a última milha, ela era o calcanhar de Aquiles, né? Paralelamente com isso tudo, a gente teve algumas questões relacionadas aí ao Correios, que por muito tempo era a empresa que tinha o maior potencial, né, pela sua capilaridade de fazer entrega no nosso país, e aí grande parte das empresas de comércio eletrônico começaram a ver que não poderiam ficar dependentes apenas de uma ou de duas empresas. Então, acho que esse foi o primeiro cenário que eu percebi. E aí começaram a surgir alguns movimentos, né, dessas empresas começarem a criar estruturas logísticas mais fortes. Então, se a gente pegar aí os grandes players aí, eles têm divisões de logística que já estão se tornando empresas de logística. Tal é a importância do negócio. Outro fator que acho que veio contribuir com isso foi que esses grandes players eles começaram a atuar como marketplaces de outras empresas. Então eu era um grande vendedor e falava para o Paulo, você tem um produto, cara, vende aqui por mim, porque eu consigo chegar em mais pessoas. Só que aí, de novo, não adiantava para esses grandes players, né, vender o produto de um terceiro e não conseguir fazer a entrega porque a marca que aparecia lá era dele. E aí as empresas começaram a oferecer, né, as suas estruturas logísticas para esses terceiros. Então, começaram a falar, olha, você quer vender um produto aqui no meu marketplace? Então, você já me manda o produto, eu guardo ele aqui, quando faturar, eu já entrego. E aí eles começaram a ver que a logística era um dos grandes negócios, inclusive para eles prestarem serviços para outras empresas também. Então, eu comecei a perceber que a maioria dos casos bem-sucedidos, né, em termos de experiência do cliente, sempre olhando lá que desde que compra até que recebe, eram das empresas que passaram a incorporar a estratégia logística dentro do seu negócio. Algumas delas estão investindo em ativos, então a gente olha aí empresas comprando aviões, empresas expandindo os seus CDs. Essa é uma outra reflexão que em algum momento a gente precisa fazer, se precisa se ativar ou não para ter gestão da operação. Mas hoje eu vejo que essas empresas elas buscaram trazer a operação logística como um grande diferencial competitivo. Então, a pergunta que a gente se faz é, essas empresas vão virar operadores logísticos? Elas são empresas de logística ou empresas, né? Uma definição que eu acho muito interessante, eu acho que todas essas empresas, elas são empresas de comercialização de um sortimento muito grande e a logística faz parte do serviço que elas prestam. Se não tiver logística, elas não vão conseguir fazer o produto chegar na mão de todo mundo que quer comprar. Bacana, bacana, muito legal. Aliás, já foi o tempo, né, Hélio? Lá no princípio da internet, basicamente, do pessoal, e você mencionou isso na sua introdução aí, onde o pessoal construía o site, né, ou seja, era uma mera cara para que o consumidor pudesse acessar, ele fazia a sua compra ali, ainda existia muita dúvida com relação a botar o númerozinho do cartão de crédito lá, aliás, ainda existe, porque os hackers estão passeando por aí, né, e buscando pontos fracos dentro das organizações para poder roubar as informações.
E as empresas demoraram um pouquinho para perceber, né, Hélio, a perspectiva de que a logística ela é essencial, é fundamental nesse trabalho todo. Algumas empresas, logicamente, trabalharam com mais ênfase esse lado. Eu costumo citar os pontos positivos. Aqui na prosa, Hélio, a gente não fala nome de empresa quando o lado é negativo, mas quando é positivo, a gente fala assim. E a Amazon, para mim, ela sempre foi uma empresa imagem, espelho, referência nesse lado do comércio eletrônico. E aí muitas pessoas, inclusive, colocam claramente para onde que está indo a Amazon, né? E recentemente, a questão de 2 anos atrás, a Amazon, principalmente quando ela ingressou no mercado brasileiro, ela provocou uma celeuma, né, nas empresas nacionais. Só que tem um lado aí, né, eu acho que você concorda comigo, que foi muito positivo para o consumidor e, logicamente, para essas empresas. E aí nós estamos enxergando empresas, né, de comércio eletrônico que avançaram, que apostaram, principalmente na capilaridade. Eu enxergo muito essa questão do Mercado Livre, da Magazine Luiza. O Mercado Livre está fantástico, né? Ele está nadando de braçada, fazendo um trabalho estupendo nessa linha do comércio eletrônico aí. E tem o papel da logística, logicamente, ele é fundamental, ele é extremamente importante, né, Hélio? Mas tem uma necessidade muito grande de se manter a reputação e a imagem para continuar mantendo a confiança do consumidor, que é a famosa experiência do cliente. Como é que você enxerga, quando a gente fala de logística, falamos de nível de serviço, né, ou atendimento, como é que você enxerga essa perspectiva nessa relação, expectativa do cliente, né, apesar de você ter mencionado alguma coisa já, mas nessa perspectiva do que a empresa precisa trabalhar para atender bem o nível de serviço que o cliente final, o consumidor final espera, Hélio? Só eu vou concordar com você essa questão da Amazon. Eu acho que toda concorrência, né, quando ela é uma concorrência que ajuda os seus competidores a melhorar, eu acho que é sempre boa. Eu acho que eu vou nessa linha que você falou. Acho que a Amazon tem esse grande mérito de contribuir para que as outras empresas do segmento se mexessem e buscassem igualar e até superar o serviço da Amazon. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter players grandes trazendo inovação, e aí isso acaba elevando, né, o nível de serviço, e para nós, consumidores, também é bom, porque a gente passa a ter outras escolhas, né? Pelo lado da logística, Paulo, eu percebo assim, quando você e todo mundo que está nos ouvindo aí decide comprar uma geladeira, a gente, né, normalmente define lá qual é o tipo de geladeira, né? Talvez não sejamos nós, sejamos as nossas esposas, as pessoas que realmente têm a melhor qualificação para escolher esse produto. E aquilo, a partir daquele momento que você definiu aquela especificação, aquela característica, aquilo passou a ser um commodity. Então, tanto faz você comprar na loja A, B, C ou D, porque você já definiu qual é a geladeira que você quer. E aí você vai olhar qual é o preço, mas talvez hoje o grande diferencial, porque todas as empresas estão praticando um nível de preço muito próximo, né? O grande diferencial vai ser com o serviço de entrega, com o prazo de entrega, com a facilidade do pagamento, com algumas outras características que não estão mais relacionadas ao produto físico, porque ele virou um commodity. Então, a gente está falando de geladeira, mas a gente poderia estar falando de celular, poderia estar falando aqui de canequinha, de computador, ou de vários outros produtos. Então, as empresas já entenderam que, olha, produto, todo mundo tem o mesmo produto, ninguém mais tem exclusividade de só eu tenho aquele produto. Então, para grande parte do sortimento, ele é um commodity. E aí, o que as empresas perceberam? Eu preciso ter alguma coisa para atrair o Paulo, para atrair o Meirinho, para atrair o João a fechar negócio aqui comigo. E hoje a gente percebe que o atrativo que tem da vez é encurtar o prazo de entrega. É falar, olha, você compra daqui a tantas horas,
esse produto vai estar aí com você. E, claro, isso joga a expectativa lá em cima, né? A compra pela internet, ela é uma compra que, por si só, ela já gera essa ansiedade, porque tudo é muito rápido, né? Você digitou seus dados, o cartão confirmou, ou você já efetuou a compra. Demorou 5 minutos, você já comprou lá a geladeira. E aí o teu subconsciente começa a falar, e agora? Quando é que eu vou receber? Quando é que eu vou receber? Quando é que eu vou receber? Né? Você já pagou por aquilo, você quer receber. E aí eu acho que o grande diferencial das empresas é isso, é conseguir encurtar e equilibrar esse trade-off aí que a gente sabe de custo e de nível de serviço. Sensacional, Hélio. Perfeito aí perfeita a sua reflexão, muito bacana. Hélio, eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Nós já estamos terminando aqui o primeiro bloco. Nós vamos saltar para o segundo bloco, onde eu gostaria de explorar um pouco mais aí o seu conhecimento, a sua experiência e fazer uma reflexão sobre o futuro, né? Nós estamos vivendo o mundo da pandemia, mas todo mundo aqui tem a expectativa de que isso passe logo. O que vai sobrar disso, né? E como é que a logística vai apoiar? Pode ser, Hélio? Vamos nessa? Vamos, estamos juntos. Oi, Hélio, que fantástica que está sendo essa nossa prosa aqui. Muito bacana, realmente, onde nós estamos trazendo aqui alguns temas interessantes, aquela sua reflexão que nós vamos buscar lá no LinkedIn e trazer para cá. Essa é a importância do network, né, Hélio? Estar sempre presente nas redes e trazer consistentemente ideias para debater, para discutir, que, aliás, é um grande objetivo aqui da prosa com o Betaglia. Eu fico muito feliz, Hélio, porque eu consigo aqui restabelecer o meu network, me relacionar com pessoas que têm conhecimento e que estão muito afim, sendo pessoas do bem, estão muito afim de compartilhar esse conhecimento e essa experiência. Vamos refletir sobre o futuro? Falar aí, pega a sua bolinha de cristal aí, vamos em frente. Opa! Vamos lá, Hélio. Nós falamos um pouco do fenômeno da Amazon, né? Ou seja, é difícil a gente fazer a perspectiva de comércio eletrônico sem pensar na Amazon, mas nós temos outras, não podemos esquecer do Alibaba, né? Que é uma outra grande empresa no mundo que está fazendo a diferença, mas as nacionais não ficam longe. Aliás, o Mercado Livre já está sendo rotulado aí de a Amazon brasileira, né? Ou seja, construindo um centro de distribuição gigantesco na cidade de Guarulhos. Ou seja, essas empresas, como você falou antes, né, elas estão criando aquele braço logístico, aquele braço de operação logística que sai. E aí tem uma coisa importante, né, que talvez a gente possa até desbravar um pouquinho. Sai do contexto de centro de custo e, eventualmente, pode se transformar num centro de lucro, né? Vamos evoluir nesse futuro? Vamos sim. Eu acho que isso é uma coisa bacana que também está acontecendo, né? Por muitas vezes eu trabalhei em organizações, e você também, que nós de logísticas éramos só os gestores que traziam despesa, né? Você está gastando muito em frete, você está gastando muito em armazenagem, você está gastando muito em demorrage, você está gastando muito, né? E por muitas vezes a gente teve que colocar uma energia grande para dizer para a empresa que aquilo não era custo, né? Aquilo era investimento que possibilitava ofertar para o cliente um nível de serviço. Hoje, essas empresas aí, você mencionou, o Mercado Livre e outras empresas, elas já estão conseguindo, né, oferecer esse serviço para um terceiro e gerar, sim, uma receita. Então, todas as vezes em que essas empresas elas provêem esse serviço logístico para um terceiro que está oferecendo o seu produto lá no marketplace, com certeza ela é remunerada por isso. Ou ela tem um desconto na hora que compra, ou ela tem um FII que ela recebe. Então, acho que isso é muito legal e ainda ajuda, né, Paulo, a diluir alguns custos fixos que a empresa tinha. Então, pega lá o exemplo que você falou do centro de distribuição do Mercado Livre, e ele tinha lá uma ociosidade que ele pode ocupar, né, com produtos de um outro vendedor, e vai usar o mesmo WMS, vai usar o mesmo empilhador, vai usar a mesma infraestrutura, vai conseguir otimizar, de repente, o valor do custo do frete da entrega, porque vai conseguir colocar no mesmo pacote coisas diferentes destinadas ao Paulo ou ao Meirim. Então, acho que isso foi uma grande mudança que está sendo bem bacana das empresas olharem a logística não mais como um centro de custo, e sim
como uma área de investimento que, além de possibilitar essa questão aí do retorno positivo da experiência, ela também pode gerar receita adicional, né? Então, acho que isso também está sendo um caminho bem bacana aí, foi bem lembrado você trazer isso aí. Bacana. E olha, aqui, conforme você foi falando, aí eu comecei a refletir que uma das perspectivas, aliás, já existe, né? Mas uma das perspectivas que eventualmente essas empresas podem adotar ou podem evoluir para esse caminho é a criação ou de braços se transformando em empresas logísticas que atendem várias unidades de negócios da mesma empresa, como se fosse um centro de serviços compartilhados, né? Normalmente o pessoal trabalha com isso mais no contexto de RH, de tecnologia, de contabilidade, mas a logística pode estar caminhando para essa finalidade também. Ou seja, não necessariamente você transformar esse centro de serviço compartilhado numa outra empresa, mas uma área dentro da empresa prestando serviços para várias unidades e, por que não, para outras empresas. Logicamente que legalmente tem que revisitar isso, até porque existe um esquema de tributação, e isso é muito importante. Aliás, na prosa com o Betaglia, nós tratamos desse assunto de reforma tributária que está acontecendo nesse momento. Mas o importante de tudo isso, Hélio, que eu gostaria de chamar a atenção nessa preparação, nessa caminhada para o futuro, é exatamente dar o devido valor para a logística, apesar de que ela sempre foi valorizada, mas hoje, inclusive, o consumidor está enxergando por essa perspectiva, porque nós compramos lá no comércio eletrônico, né, lá no site, e a gente quer que aquele produto seja entregue na data que foi prometida. E você falou aí de empresas que estão fazendo o same-day delivery, né? A entrega no mesmo dia, o que é um avanço bastante importante. Vamos falar um pouquinho mais desse nosso futuro aí, das empresas da logística, essa transformação de logística e outros temas, né? Nós não falamos de tecnologia ainda, né? Apesar que você falou. Então, eu acho que está demandando de nós, né, que atuamos na área logística, ficar bastante atentos aí às coisas que estão acontecendo, né? Por exemplo, eu acho que uma das coisas que vai crescer, Paulo, é essa questão de a gente vai chegar um momento que a gente não vai ter mais essa separação de loja física e loja virtual. O consumidor ele vai comprar e aí, se é físico ou virtual, isso vai passar a ser transparente. E aí, antigamente, até um tempo atrás, a gente tinha, eu tenho aqui na minha empresa alguém que cuida da logística da loja física, esse aqui cuida da loja virtual, isso vai acabar se juntando e a gente vai ter uma venda única. Outra coisa que eu percebo e que nós, logística, vamos ter que ficar atento é que eu percebo que algumas empresas, algumas lojas, elas vão passar a ser um local de experimentação. Você vai ter cada vez mais lojas em que você não vai comprar o produto e vai sair com ele embaixo do braço. Você vai lá para degustar o produto, para ver se a geladeira é bonita, se a geladeira é bonita, se ela vai ficar bem na sua casa, se ela cabe lá as verduras e as bebidas que você gosta, e ali mesmo você vai comprar num totem ou num aplicativo qualquer, e isso vai chegar para você. Então, acho que isso também é outra coisa. Com esse advento de entregas cada vez mais rápidas, isso também está gerando uma mudança aí na questão da malha logística. Por muito tempo, a gente tinha na nossa cabeça que a empresa tinha um centro de distribuição em várias lojas, e todas as compras feitas em outros canais, elas saíam do centro de distribuição. Só que isso, quando você tem que encurtar o prazo, cara, isso é difícil. Então, o que as empresas começaram a já pensar e estão fazendo muito bem? Estão usando as lojas como pequenos centros de distribuições avançados. Então, hoje, quando eu, você, ou qualquer pessoa que está nos ouvindo faz uma compra, o sistema inteligentemente vê qual é a loja que está mais próxima, ou seja, aonde tem produto mais próximo do Paulo, onde tem produto mais próximo do Meirim. Então, a gente vai demandar de sistemas mais inteligentes
para nos ajudar nesse processo de tomada de decisão, de escolha de onde sai o produto, para onde vai. E aí, quem está trabalhando na operação da loja também vai ter que repensar o seu mindset, porque por muito tempo ele foi acostumado ao Paulo passar lá no caixa e sair com o produto, e agora está chegando um produto através de uma mensagem. Então, a gente está tendo algumas inovações, algumas mudanças aí na questão da distribuição, da questão da malha. A gente poderia ainda citar que está crescendo, né, o uso de lockers, né? Então, as empresas hoje já entenderam que fazer uma entrega na casa da pessoa tem um custo, né? Você vai até lá, desloca um veículo com um entregador, chega lá, a pessoa não está, não tem porteiro, e volta, a entrega vai e volta, isso gera custo, e a partir do momento em que a gente tem a oportunidade de falar, Paulo, você vai trabalhar todo dia, ou você vai estudar, ou você vai na sua academia de ginástica, você passa por alguma estação de metrô? Ah, passo sim, sempre cruzo a estação do metrô tal. Então, você passa lá, sua mercadoria, claro que dependendo da capacidade volumétrica, vai estar lá dentro de um locker que você pega lá. Então, isso é uma outra inovação que está tendo, né? E a gente está tendo, é claro, né, Paulo, essa questão toda da tecnologia, eu tenho acompanhado aí bastante, se você me permite dar uma dica aí para quem está nos assistindo, né? A gente tem que ficar de olho com o que está acontecendo na China hoje. Eu procuro acompanhar de perto aí o que a China está trazendo de inovação, de automação de armazém, né? Então, se você assistir lá um vídeo de um armazém do Alibaba, é algo impressionante o nível de automação que tem, né? Aqui no Brasil, nós temos CDs bem automatizados, então o CD da Natura é um CD bem automatizado, CD da Boticário. Então, a gente tem toda essa tecnologia embarcada para ajudar a operação do armazém a ganhar produtividade, veículos autônomos, tem uma série de coisas. Mas, se você me permite também, eu queria deixar aqui uma dica, um lembrete. A tecnologia, na minha visão, ela é a ferramenta, ela é o meio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com os modismos, né? De achar que a sua empresa precisa de um robô, que não sei o que lá. Se você me permite, um minutinho, queria contar uma história. Eu trabalhei numa operação em que nós tínhamos 600 veículos de entrega, fazendo entrega todo dia, né? E o grande desafio, né, a grande dor que a gente tinha naquela época era a questão da comprovação da entrega. Então, imagina, o motorista voltava com aquele envelope cheio de canhotinho, demorava 5 dias para digitar a entrega, era o caos, né? E o cliente reclamando, já entregou, não entregou, aquela confusão. E aí, um belo dia, o dono da empresa chegou na empresa assim, com 200 celulares e falou, vamos resolver esse negócio, eu fechei uma parceria aí, vou entregar celular para todos os motoristas. Eu fiquei olhando para aquilo, falei, cara, mas o motorista não foi treinado, ele nem sabe como usa. Não, nós vamos resolver isso de uma vez por todas, entregou o celular para todo mundo e beleza, né? Todo mundo ficou feliz, né? À noite, os veículos iam chegando, dos 200 celulares que ele entregou, 20 o motorista tinha perdido, porque o cara deixava em cima e o caminhão andava, caía. Outros, o motorista clicava com tanta delicadeza que quebrou a tela. Outros, o cara andou com o celular, mas não sabia mexer. E aí, naquele dia ali, para mim, ficou muito claro, a tecnologia ela é importante, ela é uma aliada, mas ela precisa ter por trás processos e capacitação das pessoas, porque entregar a tecnologia para alguém sem capacitar esse alguém a usar, não dá. Então, eu vejo muita gente falar, não, tem que fazer entrega por drone, tem isso, tem aquilo. Cuidado com os modismos. Às vezes, a sua empresa precisa de uma tecnologia que ainda não é o drone, é uma outra tecnologia que vai te ajudar. Olha só, que bacana, o Hélio. Inclusive, quando você estava falando aí, meu pensamento aqui se remeteu, apesar de que no início você tinha falado dos Correios, né? A importância que os Correios têm, mas foram muito mais importantes. E eu recuperei uma informação do Mercado Livre que é muito interessante. O Mercado Livre, e isso está muito conectado a sua reflexão aqui das empresas que estão se movendo para a logística. O Mercado Livre ele utilizava basicamente 90% do seu transporte com base nos Correios, né? E hoje não, hoje essa matriz, né,
ou essa equação, ela se inverteu. Hoje, o Mercado Livre ele transporta 80%, 90% dos seus volumes através de agregados e frota própria. Né? Então, houve uma mudança bastante grande aí. Mas esse é o futuro, né, Hélio? E o futuro, embora a gente diga que a Deus pertence, nós precisamos prepará-lo, né? Ou seja, de alguma maneira, a gente tem que fazer alguma coisa para que aconteça. Grande Hélio, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. A nossa prosa está finalizando aqui. Sou muito grato, Hélio, ao infinito e além. Ao infinito além, obrigado aí pelo convite, Paulo. Tomara que a gente não demore tanto tempo para prosear novamente, hein? Então, Exatamente. já vou me autoconvidar para as próximas aí, a hora que você precisar e achar que tem algum assunto interessante aí para a gente conversar, conta sempre comigo. Nós vamos começar a fazer lives também, Hélio. Já se sinta convidado, né? Depois nós vamos passar uma data para você aí e nós vamos reunir outras pessoas e nós vamos debater. Aliás, se você me permitir, eu gostaria de debater essa reflexão sua aqui numa live. Pode ser? Pode, claro. Convite aceito aí. Gratidão enorme. O que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço, Paulo.